Boa noite, meu nome é Gabriel Diniz Vasconcelos, sou aluno do quarto semestre de Engenharia Mecânica do Instituto Federal de São Paulo, campus Itapetininga, e eu vou estar falando de maneira bem geral sobre uma das aplicações de integrais múltiplas para engenharia. Mais especificamente, o que eu vou estar falando aqui é da aplicação para encontrar o centro de massa. Vamos lá então? Antes de qualquer coisa, vamos conversar um pouco sobre o que é o centro de massa. O centro de massa é basicamente o ponto onde o objeto ele se encontra em equilíbrio. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma reta, um eixo X no caso, e se ele estiver sobre um ponto, o ponto de equilíbrio significa que ele não vai ter nenhuma força que faça ele tombar para a direita ou para a esquerda, por exemplo. Ele vai estar equilibrado, vai ficar equilibrado em cima daquele ponto. O mesmo vale para um plano, então ele pode se apoiar numa reta X sem tombar para nenhum dos lados, assim como na reta Y sem tombar para um dos lados, e pode se apoiar no ponto, que é resultado do cruzamento desses dois eixos, das duas retas, sem tombar para lado nenhum. Vamos lá então, o que a gente vai estar fazendo para calcular o centro de massa? Primeiro, a gente tem que considerar que o que a gente vai ter é o seguinte, a gente vai ter a densidade do nosso objeto, e a gente vai ter o que ela é. Se ela é uma placa quadrada, se é uma placa triangular, uma placa circular, se ela não se encaixa em nenhuma, e por aí vai. O que eu preciso para encontrar o centro de massa? Primeira coisa que eu preciso é calcular a massa da minha placa, do meu objeto. Como eu chego no valor da massa? O cálculo da massa eu faço através da integral dupla, em cima do valor de xy que eu vou ter, em função da área. E o que mais eu vou precisar? Vou precisar também do momento. Esse momento ele vai ser relativo tanto para o x quanto para o y. Então cada um vai ter um momento. Eu vou ter que calcular esses dois momentos separados. Qual que é a diferença deles da área? É a mesma integral dupla da área, só que uma delas está sendo multiplicada por x, a referente ao ponto x, e uma delas está sendo multiplicada por y, a referente ao ponto y. Tendo calculado a massa e o momento, tanto de y quanto de x, a gente pode calcular o centro de massa. A gente vai calcular o centro de massa em x. Como a gente faz isso? A gente vai fazer o valor do momento dividido pela massa. Então, a integral que a gente calculou anteriormente do momento sobre a integral da massa. E para y é a mesma coisa, só que em vez de usar o momento, no total a gente vai estar fazendo 3 integrais duplas, bem simples, bem rapidinho. É um pouco difícil de entender só falando, então vamos ver um exemplo bem rapidinho, bem fácil. Aqui. Encontre o centro de massa de uma placa 1 por 2, 1,2, 1,2, que possui densidade xy igual a y, certo? Plaquinha 1 por 2, 1 por 2, uma plaquinha quadrada, bem simples, bem fácil de visualizar. Vamos lá. Qual que é a primeira coisa que a gente vai estar fazendo? Cálculo da massa. Como a gente calcula a massa? Integral dupla da densidade em cima de xy área. Ok? Quais vão ser os limites da minha integral? A minha placa ela vai do ponto 1 ao ponto 2, certo? Nossa plaquinha quadrada, nosso quadradinho. Então os limites da minha integral vão ser de 1 a 2. Ambos são uma plaquinha quadrada. A nossa equação da densidade ela é igual a y. Então nosso valor dentro da integral vai ser y. Ok? O que nós temos agora? Nós temos uma integral dupla, que vai de 1 a 2, de y dx. Vamos lá. Como a gente vai resolver essa integral dupla agora? Vamos integrar o nosso y. O que a gente vai ter? Y ao quadrado sobre 2, de 1 a 2. Vamos resolver isso. Substituindo, vou ter o valor 2 ao quadrado sobre 2, menos o valor de 1 ao quadrado sobre 2. Substituir o y com o valor maior e o valor menor, subtrair o menor do maior. Ok? Resultado, 2 menos meio, 3 meios. Certinho? Vamos jogar esse valor e vamos resolver para dx agora. A gente tem um dx ali, não pode esquecer dele. Tá, tem uma integral 1 para 2, 3 meios de dx. Não tenho uma variável x acompanhando 3 meios, então, integral de x, apenas o x. Vamos lá de novo, substituir, maior menos o menor, 2 vezes 3 meios, menos 1 vezes 3 meios, ou só 3 meios, 3 meios.
ok? Calculamos a massa. Vamos guardar esse valor. Vamos calcular o momento. Lembra da continha do momento, formulinha do momento? Integral dupla, nossa função, vezes x, a área. Ok? Vamos lá? Novamente, quais são os nossos limites? 1 para 2, 1 para 2. Agora o que a gente vai ter? A gente vai ter o y, que é a nossa função lá, lembra? A densidade é em função de y, multiplicando pelo x. Então, calculando o primeiro integral, mesmo esqueminha da massa, o mesmo valor. Então, y² sobre 2, vezes x agora. Ainda indo de 1 para 2. Não vou mexer nesse x ainda, ok? Estou vendo só para y. Então, calculei lá, 2² sobre 2, 1² sobre 2 e tal. Cheguei nos 3 meios, igual a massa. Voltei para integrar com o valor 3 meios. Tem agora 3 meios vezes x. Agora eu tenho um valor para a variável x. E agora eu vou integrar ela. O nosso x, quando a gente integrar, ele vai ficar como? x² sobre 2, certo? Tem um 3 meios ali. Vamos multiplicar esses dois. Vou ter o quê? 3x² sobre 4. 3 vezes x², 2 vezes 2, 3x² sobre 4, ok? Nosso valor varia o quê? De 1 para 2. Então vamos lá. O maior menos o menor. De novo, 3 vezes 2² sobre 4, menos 3 vezes 1² sobre 4. Qual vai ser o nosso resultado? 3 vezes 2², 3 vezes 4, 12 sobre 4, 3, 3 menos 3 quartos, ok? 9 quartos ou 2 vezes 1 quarto. Vamos usar 9 quartos por enquanto. Vamos guardar esse valor também. A gente tem o momento x. Só falta 1, né? Momento em y. Mesmo esqueminha. A única diferença agora é a nossa função, em vez de estar multiplicada por x, multiplicada por y. Nossos limites continuam o mesmo, só que agora eu tenho um y². Qual que vai ser a integral de y²? Y³ sobre 3. Certinho? Y², 2 mais 1, 3 sobre 3. Ok? Limites, 1 a 2. Então eu vou ter um 2³ sobre 3 menos 1³ sobre 3. Maior menos menor. Resultado, 7/3. Novamente, eu não tenho uma variável x aqui. Então, só vou deixar o x ali. Integral de x, x. Ok? Então, o que eu vou ter? 7/3 vezes 2, maior menos menor de novo, menos 7/3. 7/3 novamente. Tá, vamos finalizar isso daqui. Qual que é a última continha que a gente faz agora? Vamos descobrir o centro de massa. Vamos lá. Qual que é o valor do nosso centro de massa para o x? Então, no eixo x, vamos achar o ponto nele ali que Vamos achar o ponto que se corta o eixo x, e que se eu colocar essa plaquinha em cima, ela não vai tombar nem para a direita nem para a esquerda. Como eu encontro ele? Momento de x, nosso 9 quartos ali, que a gente encontrou antes, sobre a nossa massa, 3 meios. Qual vai ser o resultado? 9 quartos sobre 3 meios, inverto de baixo, transforma em multiplicação, 9 sobre 4 vezes 2 sobre 3, 3 meios de novo, ok? Então quer dizer que em 3 meios eu tenho uma reta ali no eixo x, que se eu colocar minha plaquinha em cima, ela não vai tombar para nenhum dos lados. Mesmo esquema para o y, momento de y, 7/3, massa 3 meios, 7/3 sobre 3 meios, vamos fazer a multiplicação invertendo, 7/3 vezes 2 sobre 3, 14 sobre 9. Mesmo esqueminha, a gente tem uma reta no ponto 14 sobre 9 ali, que ela vai estar passando, que se eu colocar a plaquinha em cima, ela não vai tombar para nenhum dos lados. Essas duas retas, a minha reta de 3 meios e a 14 sobre 9, elas se cruzam. Em algum momento elas vão ter que se cruzar. Esse ponto, que é o cruzamento delas, é o meu centro de massa. Então o que eu tenho como resultado são duas coordenadas, coordenada x e coordenada y. A partir do momento que eu tenho aquele ponto, se eu colocar a placa em cima daquele ponto, ela não vai tombar nem para um lado, nem para o outro. Por aí vai. É isso, pessoal. Espero que tenha dado para entender bem. O pessoal passando no fundo, no modo de carro, tal, não ajuda muito, mas basicamente é isso, uma explicação, como eu disse, bem geral, bem por cima sobre o conceito de centro de massa tal, e a aplicação de integral duplo. Muito obrigado pela atenção e boa noite.